servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua... Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glórias a Deus! Nós saudamos a todos os nossos irmãos, amigos internautas, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, portal ADSMC, pelo YouTube, mais um programa A Voz da Escola Dominical. Um programa que tem o compromisso de levar até você uma mensagem, uma palavra de reflexão dentro da lição bíblica. Esta semana estamos com a lição de número 8 da CPAD, estudando sobre a lei e os evangelhos que revelam Jesus. E é importante que você fique conosco logo mais, pois Deus tem uma palavra para os nossos corações. Comigo está o auxiliar Jair Eugênio, estamos juntos, fazendo o melhor de Deus para que o seu coração seja abençoado neste momento, que Deus possa te ajudar ricamente para prosseguir nesta caminhada para o céu. Queridos e amados irmãos, nós estamos esses dias difíceis, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, em outra versão, tempos penosos, orando a Deus por um reavivamento, clamando ao Senhor, como disse no Salmo 80, ontem meditamos no culto: faze-nos voltar, ó Deus, Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto sobre nós, e só assim seremos salvos. Que Deus possa te ajudar neste momento, que o olhar de Deus, esse olhar resplandecente, paire sobre sua vida para lhe ajudar, lhe fortalecendo, lhe ajudando, lhe dando graça, força, para que você siga nesta caminhada para os céus. Falar de avivamento é falar de algo que preserva, mantém vivo, purifica, limpa, corrige, livra, e é exatamente isso que nós estamos precisando, não é? Os israelitas, especialmente o Reino do Norte, lá pelo ano 722 a.C., estavam no cativeiro, sofrendo, e Deus levanta um cantor, um salmista por nome de Asaf, e ele escreve esse Salmo 80: Tu que és pastor de Israel, dá ouvido, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim, Manassés. Manassés significa esquecimento, Benjamim, filho da felicidade, Efraim, Deus me fez crescer. Quando nós esquecemos aquilo que nos faz mal, a alma, aí vem a felicidade que Deus outorga pelo perdão
e só assim crescemos na graça que há em Cristo Jesus. E o salmista continua dizendo: faze-nos voltar, ó Deus, faze-nos voltar e faze resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que possamos, nesta oportunidade, desfrutar deste olhar de Deus, desta bondade de Deus, desta misericórdia que é do Senhor. Queremos saudar a todos os nossos irmãos que estão conosco, Arlete Azevedo lá no Recife, Antônio Gilberto em São Paulo, né, conosco, presbítero Gerimauro Santos em Matrídio Camaragibe, Débora Cristo em Sergipe, pastor Antônio Bezerra, todos vocês aí no estado de Sergipe que nos acompanham, Deus abençoe, o José Tadeu, a Simone Santos conosco, Deus ajude. Queremos saudar também o presbítero Samuel, né, em Piracicaba, São Paulo. Fomos informados através do pastor Manuel Filho, que é seu irmão carnal, de que ele sempre acompanha este programa. Deus abençoe, presbítero, nosso abraço, nossa gratidão por tê-lo sempre como ouvinte, como participante do nosso programa. Compartilhe aí este endereço eletrônico com outros para que sejam também abençoados. Um abraço ao pastor Manuel Filho em Colônia de Leopoldina, nosso irmão, amigo, ao evangelista José Antônio em Matrídio Camaragibe e a todos os nossos irmãos em Matrídio Camaragibe, pastor Cícero, recém-chegado ali naquele campo, Deus abençoe, pastor José Miguel, também em Teotônio Vilela, Deus abençoe ao pastor, sua família, recém-chegada aí neste campo. E queremos também continuar rogando as orações pela família do presbítero José Antônio, né? Faleceu, dormiu no Senhor, hoje pela manhã foi seu sepultamento. E nós estamos orando pela família enlutada para Deus dar o conforto, para Deus ajudar. Bem, vamos de hino, vamos de música. Estamos começando mais um programa. Aqui vos fala pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Fique conosco, vamos ouvir o nosso primeiro número musical, um belo hino para o enlevo espiritual da sua alma. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mas se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos.
Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Glórias a Deus. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Abacuque orava e clamava, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, fiquei admirado. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, torna notória, faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Amados, quando o avivamento vem, aí passamos a ter o amor transbordando em nossos corações. Quando o avivamento vem, nós queremos pagar o preço, até sentir dores de parto, para ganhar almas para Jesus. Quando o avivamento vem, não precisamos de estar lembrando as atividades da igreja. O amor, a chama acesa na alma, faz com que o cristão esteja sempre pronto a trabalhar para o Senhor Jesus. Aí chegamos no horário, no culto, não temos pressa em ouvir a palavra de Deus, porque a chama está acesa em nossos corações. O reino de Deus fica em primeiro lugar, não é? A fome pela palavra, a sede pela presença de Deus aumenta, vamos ao encontro dos perdidos, não é? E aí podemos dizer: nossa alma está avivada, está reavivada pela presença do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir. Olha, hoje à noite aqui no Campo Eclesiástico de São Miguel dos Campos teremos a primeira cruzada evangelística do ano, ali na Fazenda Coité, no ginásio daquela fazenda, aquele povoado. Vamos estar ali com a união de jovens, união de senhoras, de senhores, banda de música louvando ao Senhor, banda eletrônica, mensagem da palavra de Deus. Vá e leve alguém ali para ouvir a palavra de Deus. Não vá sozinho, mas conduza um amigo do Evangelho, alguém que você conhece, para ser abençoado ali com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amanhã, domingo, então estaremos com mais um evangelismo ali na Fazenda Rosário, né? Vamos estar ali, glória a Deus, cooperando ali com o presbítero Gisélio, o diácono Luciano. Hoje à noite é com o presbítero Sandro, ali na Fazenda Coité, e vai ser 2 dias abençoados, né? Estaremos fazendo o trabalho do Senhor, aproveitando
enquanto podemos. Jesus diz trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando não se pode mais trabalhar. E amanhã à noite, domingo, culto das senhoras aqui no Templo Sede. Por certo, mais uma vez um culto abençoado com as irmãs, servindo, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possam aproveitar o tempo. O salmista disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar sempre na casa do Senhor. Glória a Deus. Ame a escola dominical, ame a igreja, ame o templo, ame, busque ao Senhor, peça e busque. O salmista disse, uma coisa pedi e a buscarei. Uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Então, peça, busque, se esforce, ame, venha à escola bíblica dominical, venha ao culto. Deus tem sempre uma palavra para os nossos corações. Em casa você só recebe mensagens negativas, mensagens subliminares de pessoas sem Deus, de pessoas usadas muitas vezes por Satanás para minar a sua fé. Mas na casa de Deus, Deus tem muito mais para se revelar para todos nós. Deus abençoe. Vamos com a Miriam Mical louvar em adoração e já voltaremos com o estudo da lição de número 8, os Evangelhos de Jesus Cristo. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte
vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Majestade santa, o meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, quero te louvar, eu quero te louvar, Senhor. Senhor, em adoração. A minha alma tem sede de ti. Tu és digno, Senhor, majestade santa, amado da minha alma. O meu prazer é te dizer, te amo, ó Glórias a Deus. Meus amados, agora vamos na sequência do nosso programa. Está convidando você para a meditação na Palavra de Deus. Estamos hoje com a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Salmo 119, versos de 1 a 8, assim nos diz: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus caminhos, os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Esse texto da palavra de Deus vem nos mostrar o quanto a lei do Senhor está relacionado à revelação da pessoa de Jesus Cristo. A lei esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos. Hoje há uma gama de pessoas nas redes sociais, nas internets da vida, querendo excluir o Antigo Testamento das Escrituras. Mas, queridos, o Novo Testamento corrobora o Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Na verdade, Jesus cumpriu a lei. E nós encontramos exatamente que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então não podemos desprezar o Antigo Testamento. Não podemos desprezar a lei. Não podemos só crer nos evangelhos. Os evangelhos são biográficos,
Na verdade, os 4 evangelhos são evangelhos de Jesus Cristo. Às vezes ouvimos alguém dizer evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, mas os evangelhos são de Jesus Cristo. Segundo escreveu São Mateus, segundo escreveu São Marcos. Na verdade, São Mateus escreveu a narrativa de Jesus com relação aos judeus. Por isso você encontra várias vezes o evangelista Mateus citando a lei, os profetas, porque estava lidando com um povo que conhecia as Escrituras. Já Marcos, evangelista São Marcos, narra o evangelho de Jesus numa ótica voltada para os romanos, a igreja em Roma, e ele escreve rapidamente, os textos são mais resumidos. Ele sempre usa a expressão "e logo", e imediatamente. É como quem está escrevendo para um povo guerreiro que gosta das coisas mais rápidas. Quem é muito apressado, eu aconselho a ler o Evangelho segundo São Marcos, porque ele é bem resumido. Mas depois veio o Evangelho segundo São Lucas. São Lucas já escreve a narrativa de Jesus, da vida, ministério de Jesus, com um prisma mais voltado para a ciência, para a medicina. Ele era médico e escreve para os judeus, mostrando Jesus como o Filho do Homem, um homem perfeito. Já João escreve para a igreja, mostrando a narrativa da vida, do ministério de Jesus, mostrando Jesus como Filho de Deus, aquele que é o Verbo divino, que se fez carne e veio habitar entre nós. Marcos mostra Jesus como servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, queridos, nesta perspectiva, nós entendemos que os evangelhos revelam de forma profunda a pessoa, a vida, o ministério, os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. E vão exatamente estar de acordo com o que foi revelado no Antigo Testamento. Cada livro da Bíblia, se você observar direitinho, há uma revelação de Jesus. Eu poderia citar Gênesis. Jesus aparece ali como o cordeiro lá do Monte Moriá. No livro do Êxodo, poderia apresentar Jesus como o cordeiro pascal, aquele cordeiro que era morto na Páscoa. E assim por diante, no livro de Números, Jesus aparece como a rocha ferida. Moisés feriu aquela rocha e é um tipo de Cristo. No livro de Levítico, Jesus aparece exatamente como verdadeiro sacerdote. Em Deuteronômio, ele aparece como o grande profeta. O Senhor falou que viria um profeta maior do que Moisés, e está ali uma citação direta à pessoa de Jesus. E assim cada livro do Antigo Testamento vai revelando Jesus. Então o Pentateuco, em especial, está bem relacionado à pessoa de Jesus. Assim como os evangelhos revelam de forma profunda Jesus. Então não podemos desprezar nem o Antigo nem o Novo, mas entender que o Novo corrobora com o Antigo e o Antigo corrobora com o Novo Testamento. É que no Antigo Testamento, Deus falou por símbolos, por figuras, por analogias. No Novo Testamento, o segredo, o mistério foi revelado. Glória seja dado o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz: ouve, Israel. É o Shema, né? Shema, a revelação da palavra, a revelação do próprio Deus pela palavra aos judeus. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Em todos os cultos, em todas as reuniões de Israel, esse texto era citado. É para nós o texto áureo, o texto de ouro. Era o texto de ouro para os judeus.
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então o Antigo Testamento, o Pentateuco em especial, já revelava a pessoa de Jesus. Então nós vamos apontar que a lei era transitória, né? Mas que mostrava o plano da redenção em Cristo Jesus. A lei não salva, bem verdade, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado assim pelos evangelhos. Então, amados, a lei é de origem divina. Né? A lei é de origem divina. Muitas vezes a lei do Senhor é chamada de lei de Moisés. No entanto, o registro do capítulo 20 do livro do Êxodo mostra que Deus é a origem da lei. Além disso, o apóstolo Paulo afirma que a lei é santa, né? E o mandamento é santo, justo e bom. Está lá em Romanos 7 e 12. Quando a lei é descrita como santa, isso mostra que ela provém de um Deus santo. E a Bíblia está repleta de citações que Deus é um Deus santo. Por isso mesmo, ela revela o pecado. Logo, para que é a lei? Perguntou Paulo. Foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas 3,19. Outra característica que reforça sua origem divina é porque a lei é espiritual. A lei é espiritual, como relata o apóstolo dos gentios. Paulo diz, sendo assim, a lei que foi transmitida por Moisés provém do Senhor. A lei, então, irmão, ela proporciona uma norma moral para os redimidos. Onde é que vamos encontrar uma regra moral para o viver do cristão? Na lei do Senhor. A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Um povo especial, uma propriedade peculiar do Senhor, como diz em Êxodo 19. Então ali está uma norma, princípios morais que devem serem seguidos. E prescrevia os sacrifícios, não é? Sacrifício de sangue para expiação pelos pecados. A lei mostrava o pecado, a transgressão, mas já mostrava a solução. O sangue derramado era para cobrir os pecados do transgressor. A lei não foi dada como um meio de salvação para os perdidos. Não. A lei foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus, a quem já pertencia a Deus, a fim de instruí-lo sobre a vontade do Senhor, para que pudesse realizar o propósito de Deus em suas vidas. Logo, a revelação foi dada não para dar, mas para orientar a vida. A lei não dá a vida, mas ela orienta para a vida. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 20, diz que a lei foi dada para revelar as transgressões, não para alcançar a salvação. A lei, disse Paulo aos Gálatas, serviu de aio. Está lá, os Gálatas 3:24. A lei serviu de aio. O que era um aio? O aio era o condutor da criança, aquele que pegava a criança pela mão e levava à escola, levava à sinagoga. Era o instrutor, era o responsável, era o tutor da criança. Então a lei apontava para Cristo. A lei veio para mostrar ao homem que ele era um pecador e que precisava de um Salvador. Glória a Deus. A lei nos serviu de guia, né? Aio é guia, aquele que guia. Glória a Deus. Paulo disse, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aos Gálatas 3:24. Ou seja, a lei para nós foi um instrutor. Né? Um instrutor, pois a palavra grega paidagogos é exatamente isso, indica exatamente isso. Um professor, um mestre, um guia, um orientador, um pedagogo. Alguém que está conduzindo ao conhecimento. Indica um escravo cuja tarefa era cuidar de uma criança até que ela chegasse à idade adulta.
aquele pedagogo, ele tinha a responsabilidade de cuidar daquela criança. Levava à escola, levava à sinagoga, levava à igreja, levava a um lugar que onde fosse preciso, ele estava ali cuidando daquela criança. Era o guia, era o orientador. A lei mostra o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, nós fomos resgatados da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, disse Paulo, para que hoje pudéssemos estar livres da maldição da lei. Glória a Deus. E os evangelhos? Os evangelhos é a mensagem de Cristo. Os evangelhos é a narrativa da história de Cristo, sua vida, seu ministério, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Evangelhos são boas novas. Os evangelistas são chamados portadores de boas novas, porque a própria palavra evangelho, evangelium, quer dizer boas novas, boa notícia. Evangelhos, a história do homem que mudou a história, é contada com textos maravilhosos, relatos milagrosos. Os evangelistas usam o recurso histórico, cultural. O público-alvo de cada evangelho é mostrado exatamente o Cristo em relação ao histórico cultural daquele povo. É isso que falamos de início. Jesus mostrado como rei dos judeus para os judeus. Jesus mostrado como servo para os romanos. Jesus mostrado como homem perfeito para os gentios, para os gregos. Jesus mostrado como filho de Deus para a igreja. Então os evangelhos têm essa profundidade, né? Os evangelhos têm um alvo. Os evangelhos têm propósitos. Os escritores tinham em mente quando registraram a mais bela história de amor já contada, revelar Cristo dentro do contexto moral, social e espiritual. Os evangelhos revelam o Cristo prometido. Você sabia que nos evangelhos nós encontramos cerca de 300 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo? Que maravilha! Como os evangelhos corroboram com as escrituras de uma forma geral. O evangelista Mateus, em vários momentos de seus escritos, utiliza a expressão: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, o que fora dito pelo profeta Amós, o que fora dito pelo profeta Joel. Tudo isso se cumpriu. Então, os evangelhos, com essa assertiva, né, eles estão confirmando que o nascimento, a vida de Jesus era cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No Evangelho segundo São Marcos encontramos a narrativa como está escrito no profeta Isaías. Veja que sempre os evangelistas estão citando o Antigo Testamento. Essa expressão está constatando que a anunciação do Messias por João Batista é um cumprimento profético, veterotestamentário. Está lá no Antigo Testamento. O evangelista Lucas registra a declaração de Jesus, do profeta Isaías: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Quando Jesus chega na sinagoga em Nazaré, capítulo 4 de Lucas, acontece ali várias providências, eu não chamo de coincidências, mas Jesus vai, pela virtude do Espírito, como de costume, aos sábados ele ia à sinagoga, e chega ali na hora da ministração, o ministrante, o ministro responsável por aquela celebração, de repente convida Jesus para fazer a leitura oficial do culto. Olha, isso não é uma coincidência, era uma providência. Jesus está no culto ainda desconhecido, não tinha iniciado ainda seu ministério. E quando Jesus chega à frente, o ministro pega um dos rolos
Poderia ter pego o rolo do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Não, mas ele pega exatamente o rolo do profeta Isaías. E abre e dá para Jesus fazer a leitura. E quando Jesus vai ler exatamente, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, curar os oprimidos. Jesus vai lendo aquela palavra, todos com os olhos fitos nele, olhando para ele. Quando Jesus termina de ler, pega o rolo e entrega ao ministro. A cadeira do meio, como disse Flávio Joséfo, que ficava sempre vazia, esperando quando o Messias chegasse, o ungido de Deus, sentar naquela cadeira, trazendo solução para os problemas do seu povo. Ninguém podia sentar naquela cadeira. Exatamente naquele dia, Jesus senta na cadeira do meio e diz: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Glória a Deus. Como Deus é fiel, como Deus é tremendo, como Deus cumpre sua palavra nos mínimos detalhes. Você que está me ouvindo, me assistindo, você que tem promessa de Deus, você que está aguardando o agir de Deus na sua vida, creia, meu amado. Deus é fiel. Vou repetir, Deus é fiel. Nosso Deus não falha, nosso Deus não mente, nosso Deus não atrasa, nosso Deus não adianta, nosso Deus não hesita, nele não há mudança nem sombra de variação. Creia, acredite, descanse nas promessas de Deus. Na hora certa, no tempo certo. É como disse Paulo aos Gálatas 4:4, no tempo aprazado, na plenitude dos tempos, isto é, no tempo certo, tudo se cumpre, tudo se realiza. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Espere um pouco mais. Você que está precisando tomar uma decisão, espere um pouco mais. Aguarde o agir de Deus na sua vida. Deus, por certo, está falando ao seu coração, lhe orientando, porque Deus te ama e quer o teu bem. Os evangelhos foi assim, foi uma revelação de Deus. Eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões que nós, mas que o Espírito Santo usava, colocava palavras na sua boca para orientar e revelar Jesus àquela gente. Foi assim em todos os evangelhos. João revelou Jesus, dizendo: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Lucas 24, Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, eles iam voltando tristes para casa, desalentados, sem esperança. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas hoje já é o terceiro dia. É bem verdade que algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado lá no Jardim do Horto. É bem verdade que elas disseram que viram anjos. Eles estavam tão desalentados que permitiram que a desesperança tomasse conta dos seus corações. Já não criam mais nem na revelação dos anjos. Já não criam mais na palavra daquelas santas mulheres. Mas Jesus apareceu junto deles. O terceiro caminhante. Aleluia. Eu chamo ali Jesus o terceiro caminhante, o terceiro viajante. Os dois, Cleófas e seu companheiro, ia triste pelo caminho, mas Jesus aparece, lhes abre as Escrituras, começando por Moisés, isto é, pelo Pentateuco, entra pelos profetas, vai nos Salmos. Chegaram ao destino. Jesus fez como que ia passar adiante e eles disseram: fica conosco. O dia já declina, fica conosco. Você já orou hoje dizendo isso a Jesus? Fica conosco, o dia já declina. Fica conosco. Aleluia. Queridos, e ali eles tiveram mais uma revelação do Cristo redivivo. São Lucas cita essa passagem. Nesses textos podemos afirmar enfaticamente que os evangelhos revelam Jesus. Os evangelhos revelam a redenção através de Cristo.
E aí vem a mensagem do reino de Deus, que é a mensagem forte das Escrituras. O reino de Deus é basicamente o domínio, o reinado, a soberania de Deus sobre tudo. A doutrina acerca do reino de Deus permeia a Bíblia toda. Por isso é preciso entender a expressão reino de Deus. Traz um conceito bastante amplo, um significado, um sentido que só é entendido à luz do contexto das Escrituras. Porque Jesus vem revelar o reino de Deus. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento. E Jesus agora revela o reino de Deus. No Sermão do Monte, ele mostra a ética deste reino. Nas suas parábolas, o objetivo, o aspecto do reino. Glória a Deus. Reino de Deus, reino dos céus. Reino dos céus aparece 34 vezes nos evangelhos, só de Mateus. Essa expressão reino de Deus aparece somente 5 vezes. Já os outros 3 evangelhos usam frequentemente a expressão reino de Deus. Reino de Deus. Outras passagens mostram reino dos céus, outras reino de Deus. Há uma sugestão muito usada para explicar o motivo pelo qual Mateus usa reino dos céus, em preferência a reino de Deus. Ele usa reino dos céus porque estava escrevendo aos judeus. E os judeus tinham o costume de usar o nome de Deus o menos possível. Eles tinham aquele cuidado, não tomar o nome de Deus em vão. Mas como Mateus estava tentando explicar para eles que o reino que Jesus veio trazer era o reino de Deus, ele usava então a expressão reino dos céus. Então Mateus respeita a tradição judaica e usa essa expressão reino dos céus. Mas reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. É o reino de Cristo, é o domínio de Cristo. É o governo de Cristo sobre nós. Então o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo revela o reino de Deus para nós. Que coisa gloriosa. Meus amados, isto é importante. O reino de Deus revelado para nós através da Bíblia. Os discípulos entenderam a íntima conexão entre salvação e reino de Deus. Passar esta mensagem mais adiante. Glória a Deus! E agora nós estamos aqui dizendo para vocês, a lei de Deus dada ao seu povo por intermédio de Moisés apontava para Cristo. E Cristo apontava para nós o reino de Deus. Olha, especificamente o escritor aos Hebreus, ele afirma que todos os ritos cerimoniais mostrava o Senhor Jesus. Todos os ritos cerimoniais dos sacrifícios, da lei, apontavam para Cristo. Portanto, se Cristo veio, já foi sacrificado em nosso lugar, não precisamos mais matar cordeiro. João recebeu a revelação e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nem por isso vamos rejeitar o Pentateuco, a lei de Deus, porque ali estão princípios morais, espirituais, através dos quais Deus conduziu o seu povo. Nos evangelhos isso fica muito claro, pois o propósito final é revelar Jesus como Salvador. Então os evangelhos, eles tem o objetivo maior de revelar Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas nem por isso Jesus desprezou a lei. Eu vim para cumprir a lei, não para abrogar a lei. Se Jesus cumpriu, então nós também precisamos entender que na lei, no Pentateuco, nos mandamentos de Deus, estão princípios morais, espirituais, para todos nós. Nos evangelhos, essas boas novas estão reveladas. São boas novas
de salvação. Claro, para o homem entender agora a revelação, era necessário que essas boas novas fossem anunciadas. Os anjos disseram: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Senhor, que é Cristo o Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que essas palavras possam encontrar guarida no seu coração. Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, ame as Escrituras como um todo e busque a revelação de Jesus. Busque entender Jesus em cada palavra, pois em cada capítulo, em cada versículo, em cada palavra está Jesus. É só buscar a revelação de Deus e a Bíblia revela Jesus. Deus te ajude, vamos de hino, vamos de música e já voltaremos para orar com você e por você. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo primeiro por Jesus, por alcançar esta revelação maravilhosa. Não há preço que possamos estimar o valor, a importância de conhecer Jesus. Você que nos ouve, que nos assiste, se ainda não teve um encontro com esse Jesus maravilhoso, busque conhecê-lo mais depressa. Faça orações aí na sua casa, onde você está, no seu veículo, no seu trabalho. Diga: Jesus, se revela para mim. Os evangelhos revelam Jesus. O Espírito Santo revela Jesus. Deus quer revelar Jesus para você. Abra seu coração e busque.
e ele vai se revelar. Pai, Pai justo, Pai santo, Pai maravilhoso. Nós agradecemos a Ti por mais esta lição, por mais este tema tão importante. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Senhor, que nesta oportunidade a Tua palavra, que o Espírito Santo possa, através dela, revelar Jesus a tantos que ainda não o conhecem. Os discípulos estavam com Jesus há 3 anos, mas ainda não conheciam de verdade quem era Ele. Mas no mar, quando levantou-se aquela grande tempestade, e Jesus acalmou a tempestade, nós ouvimos Ele dizer: quem é este? Quem é este? Porque não conheciam ainda quem era Jesus. Eu te peço, no meio dessa tempestade, revela Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Mostra Jesus. Faz Jesus conhecido para tantos quanto ainda não conhecem a sua bondade, o seu amor, sua misericórdia, seu perdão, sua obra expiatória para salvar a humanidade. Ó Deus, nós te agradecemos pela revelação de Jesus. Eu não tenho palavras para te louvar, para te agradecer, porque me revelaste Jesus. E eu te louvo e eu te glorifico. Peço que o Senhor cure, salve, visite esta vida, este lar, que abriu este receptor, este canal, para ouvir a tua palavra. Vai ao encontro das necessidades. Se houver doença, que vá embora em nome de Jesus. Se houver problema, que haja solução. Se houver pecado, que haja perdão. Se houver dúvida, que a certeza da tua palavra domine esta vida, este lar e este coração. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, foi bom estar com você nesses minutos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Que Deus continue revelando Jesus cada vez mais. Fique na paz do Senhor Jesus. Esse programa volta no próximo sábado, se Deus assim permitir. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.